E aí, amigos e amigas, agora vamos finalizar. Agora sim, agora é mais rápido. Se você pegou a aula de pressão de vapor, ela é a mais importante que nós temos, amiguinhos. Isso aqui é o ponto de partida para tudo que está por vir aí, viu, Maluquete? Jogue duro. Não vou lhe enrolar não para você ver logo aqui, que eu não gosto de ficar com esse negócio falando, para você poder tirar logo onda. Então a gente vai estudar agora a tonoscopia, ou tonometria. Sabe o que é isso, amigão? Isso aqui é a parte da química que estuda a diminuição, a gente chama de abaixamento da pressão máxima de vapor de um líquido, que é ocasionado pela dissolução de um soluto não volátil. Meu Deus, o que é isso? Rapaz, vou lhe dizer, a teoria é grande, mas o entendimento é rápido. Ai, 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 o cara vai ficando com a idade, vai. Mas é isso mesmo, faz parte da vida. Vamos nessa, ó, joga duro aqui. Se liga, pressão de vapor, você tem que pegar a aula passada, rapaz. A aula passada tá aí já, vai assistir, pra você jogar duro. Se você tá assistindo, então vamos juntos. Imagina que aqui eu tenho um sistema qualquer. E esse sistema eu coloco água, digamos que é água líquida. Eu tenho água líquida. Significa dizer, como a gente viu lá na aula passada, que na água líquida, a 100 graus Celsius, a pressão de vapor dela é 760 mmHg, que é 1 atm, a mesma coisa. Então significa dizer que a água tem isso. Mas, se eu colocar NaCl, por exemplo, ou colocar açúcar, ou colocar qualquer coisa nesses caras aí, o que é que vai acontecer, amigão? Se eu colocar o composto iônico, por exemplo, ele vai alterar essa propriedade. Essa propriedade vai ser modificada. Por quê? Porque aí, nós terminamos a aula falando disso, vai ter uma ligação entre o íon do sódio com a água e o íon cloreto com a água. Essa ligação chama íon dipolo. Os íons vão atrair as moléculas de água para ele. Se você assistiu a aula passada, você deve lembrar que na pressão de vapor, as moléculas saem. Significa dizer que se você tem um íon segurando, 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 a pressão vai diminuir. Ah, rapaz, então ele faz a pressão ali quando ele sai, mas se o íon está segurando, vai diminuir, vai, justamente, porque essa interação que existe entre o íon e a água chama íon dipolo. Íon dipolo, ele vai, ó, fazer com que essa pressão ela diminua. Ah, porque ele sai fazendo pressão quando você segura, eles não fazem muita pressão. Não é que não faça muito, faz menos do que ele faria se não tivesse o íon. Mas se eu colocasse açúcar, seria do mesmo jeito. Só que eu gosto de colocar o sal, que é o que cai mais, para poder o pessoal se ligar, tá certo? E se colocasse açúcar, seria íon dipolo? Não, não seria. Seria ligação de hidrogênio, porque teria o OH. Ah, rapaz, tô entendendo, tô anotando também. É bom que você anote mesmo essas coisas que eu falo, para você poder jogar duro, para você tirar onda. Muito bem. O gráfico seria o seguinte, ó. Imagina que eu tenho, nós já vimos o gráfico na aula passada. A pressão em função da temperatura. 0 graus, esse é o gráfico que nós vimos na aula passada. Imagina que aqui eu tenho um solvente puro, como a água, por exemplo. Eu vou falar água a vida toda porque é o que cai na prova. Cheguei aqui nesse ponto, eu vou ter aqui ó, uma pressão inicial e aqui há uma certa temperatura. Uma pressão e a temperatura. Se eu colocar um soluto, seja ele o sal ou seja a açúcar, por exemplo, vou formar uma solução, ele vai fazer isso aqui. Ó. Repara que nesse ponto, na mesma temperatura, repara que a pressão diminuiu. A pressão baixou. Ah, amigão, então o gráfico também explica isso, explica. O gráfico também explica. Então significa dizer, meus amigos, que quando você coloca um soluto não volátil, a pressão tende a diminuir. E aí esse efeito, essa diferença que você tem aí de pressão, chama ΔP, é chamado efeito tonoscópico ou tonométrico. Ah, rapaz, então quer dizer que ela vai baixar, exatamente. E vai baixar em quanto, amigo? Aí é que tá. Saber que vai baixar é o que você já entendeu e é rápido pra caramba, como ele disse, muito rápido. Agora, para você saber quanto, baixou quanto? Era 760, foi para quanto? Aí, meus amigos, vai lá entrar na primeira aula, lá na lei daquele cara, Raul, vou chamar de Raul. Raul disse o seguinte, lá na primeira aula, que o efeito coligativo é K vezes W, uma constante, porque ele é proporcional. Quando você coloca uma proporção, quando você faz uma comparação e você tem uma proporção, significa dizer que você tem que usar uma constante. E essa constante, ela vai ser dada para você. Agora se liga, para você poder entender o que eu quero lhe dizer, que você entenda no final, não é agora não. O que é que você faz aqui? Ó? Você tem aqui, ó, ΔP, que é essa variação, dividido pela pressão inicial, é uma constante,
chama de KT por causa da tonoscopia, constante tonoscópica ou tonométrica, multiplicado por W. Esse é o efeito. Agora, o que você tem que saber é o seguinte, que essa variação de pressão, a variação de pressão é a pressão final menos a pressão inicial. A pressão final menos a pressão inicial. Que essa constante, aí você vai memorizar a fórmula, é a massa molar do solvente, no caso da água, sobre 1000. E que a concentração molar, se você assistiu a aula de molaridade, talvez você já tenha deduzido, que eu deduzi, ou então você memoriza se você quiser, fica isso daqui, ó. M1 vezes 1000, M1, M2. Aí você diz, o que é isso, amigão? Tanta fórmula assim. Pois é muita fórmula realmente. Eu vejo muito pouco disso nas provas, viu? Para você ficar feliz. Pode ficar feliz mesmo, muito pouco. Mas vou lhe dizer como é que faz. Pelo menos para você poder tentar entender, que é o seguinte, ó. Aqui você pode botar tudo numa coisa só. Vai ficar um monstro, mas é um monstro que você vai domar esse monstro. Preste atenção. ΔP é P menos P0 sobre P0, que é a sua fórmula principal. Então essa fórmula principal eu vou trazer para cá. Ó. ΔP agora é igual. Quem é KT? M2 sobre 1000. M2 sobre 1000. Multiplicado por W. Quem é W? Essa coisa toda aí. Ó. Multiplicado por M1 vezes 1000 sobre M1, M2. Claro que você vai cortar 1000 com 1000, né? Vai cortar 1000 com 1000, vai ficar só as massas. Só depende das massas. Ah, amigão, então... E, como ali é um sal, não esqueça de multiplicar pelo I, que é o fator de Van Hoff. Ah, pá, muita coisa. Realmente. Mas fica muita coisa se você não treinar, maluquete. Se você treinar, fica mais fácil. Aí você vai aprender como é que se faz. No começo tudo é difícil. Fazer um feijão, fazer um café, dirigir um carro. Tudo é difícil. Mas depois o cara pega a manha. Vendo pela primeira vez, não tem como o cara aprender. O cara vai aprender devagar, devagar. Se liga aí, ó. Não pode esquecer disso. Ainda tem que multiplicar por esse I? Tem. Mas deixa eu lhe mostrar mais ou menos como é. O ΔP é o abaixamento absoluto da pressão máxima de vapor da solução. O ΔP sobre P0 é o chamado abaixamento relativo. É uma relação, é uma divisão. KT é a constante tonométrica ou tonoscópica. W é a concentração molar. P é a pressão da solução. P0 é do solvente puro. O zero é sempre do puro. M1, massa do soluto. M2, massa do solvente. M1, massa molar do soluto. E M2, massa molar do solvente, que não deu espaço para escrever aí. Ah, amigo, então quer dizer que eu tenho que saber tudo isso? Tem. Mas você vai saber se você for fazer vestibular mais... Um vestibular mais puxado. O Enem nunca cobrou isso não. Mas seria assim. Agora eu vou lhe dizer com sinceridade. Eu sempre sou sincero com você. Isso aqui, essa forma que parece gigante, nada mais é do que ΔP sobre P0, é igual às massas, ó. M2, M1, M1, M2. Se você reparar. Então é sempre o 2 vezes 1, 1 vezes 2. 1 é massa molar. Aqui, outra é a massa dada. Aqui é a massa molar e aqui é a massa dada. Ele vai lhe dar as massas, vai lhe dar uma pressão, geralmente inicial, vai lhe dar todas as massas e você vai fazer os cálculos. Agora, se você quiser achar por aqui, depois achar aqui, depois achar aqui, você também pode. Mas eu aconselho você fazer tudo de uma vez. E se for um sal, um composto iônico, ou que ele sofre ionização ou dissociação, aqui você multiplica por I. Tá certo? Para aprender direito isso, tem aí um link com várias questões sobre isso. Agora assista, são poucos minutos. Assista porque fica melhor para você, tá certo? Jogue duro, porque aí a gente chega ao final de mais uma aula, meus amigos e minhas amigas. Próxima aula, ebulição, tá certo? Jogue duro, fica na paz, até a próxima. Fui!